vamos pensar um pouco hoje sobre um tema que diz assim: nem frio e nem quente. Onde eu e você vamos estar daqui 200 anos? Pensa aí. Acredito que nenhum de nós vamos estar aqui nesse mesmo local onde nós estamos agora. Daqui 200 anos, pensa aí onde que eu e onde você vamos estar. Amém? Pense que no final vou fazer essa pergunta de novo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 14 ao 22. Abra sua Bíblia, deixe ela aberta. Se ela estiver no seu aplicativo, no seu celular, deixe ela aberta, vá acompanhando os textos. Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 14 ao verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Verso 16: assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Verso 18: dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Venha ministrar por meio dela, por meio da ação do teu Espírito aos nossos corações, começando pelo meu. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, é importante nós entendermos algumas coisas. Primeiro, Jesus aqui, é Ele que está falando, a igreja em Laodiceia. E Ele fala para uma igreja. Às vezes a gente pensa que Jesus aqui está falando para quem nunca ouviu falar do Evangelho, em um primeiro momento. Mas Ele está se dirigindo em primeiro lugar a uma igreja, como nós. Como nós que estamos aqui nessa noite. E o que me chama a atenção é que no verso de número 20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Ele não estava dentro, ele estava fora, do lado de fora, batendo a porta. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós corremos um sério risco. Muitas vezes, mesmo vivendo inseridos dentro de uma igreja,
dentro de uma comunidade, deixarmos Jesus do lado de fora das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja. Nós precisamos pensar a respeito disso. Para a gente poder entender o contexto da cidade de Laodiceia, ela ficava, melhor dizendo, onde hoje está o território da Turquia. Ali, naquela cidade, havia um grande centro financeiro na época. O volume de dinheiro que corria naquele local era muito alto. Aquela cidade era uma cidade extremamente industrializada para o seu tempo. A indústria têxtil era muito forte. Eles produziam algo muito especial, feito com uma lã negra brilhante que só fazia-se ali. A medicina de Laodiceia era extremamente avançada. Ali havia escola de medicina e a especialização era principalmente em relação ao tratamento dos olhos. Ali eram feitos colírios, uma variedade de remédios que eram usados para esta finalidade. Só que a cidade de Laodiceia, ela tinha um detalhe: ela não conseguia produzir a sua própria água. E a água tinha que vir em dutos, em canos, de outra cidade chamada Hierápolis. Lá em Hierápolis, as águas eram quentes, curativas, termais. As pessoas iam lá para se tratar. Quando as águas chegavam em Laodiceia, elas eram mornas, elas não estavam mais quentes. Água morna muitas vezes causa ânsia. E quando aquelas águas passavam por Laodiceia, elas desciam para uma outra cidade chamada Colossos. E lá em Colossos aquelas águas eram frias, matavam a sede. E aí o nosso Senhor Jesus, ele faz um paralelo, comparando a vida, a saúde daquela igreja com a realidade daquela cidade. Ele usa aspectos geográficos, aspectos econômicos, aspectos da sua indústria, aspectos da sua avançada medicina. E aí ele faz um paralelo, pegando esses detalhes que eram muito claros para quem vivia ali naquele lugar, e ele apresenta um diagnóstico acerca da vida daquela igreja. Mas ele não fala só para a igreja em Laodiceia, ele fala para mim e fala para você. Esse era o contexto em que ela vivia. E aí no verso número 15, acompanhe aí na sua Bíblia, Jesus ele faz um diagnóstico muito claro. Luiz vai projetar. Verso 15 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Jesus diz isso. Conheço as suas obras. O Senhor Jesus, meu querido, ele nos conhece. O nosso Deus, ele conhece cada cantinho da nossa vida. O cantinho mais escondido do nosso coração, que muitas vezes nem aqueles que fazem parte da nossa família sabem o que tem lá, o nosso Senhor conhece e o conhece muito bem. Às vezes nós queremos omitir algumas coisas do Senhor, mas Ele conhece. E aí Ele diz para aquela igreja: eu conheço você. E Ele diz para mim e para você: eu conheço você. Laodiceia, a igreja em Laodiceia era uma igreja extremamente legalista, que obedecia às leis e não fugia nem um centímetro, nem para a esquerda e nem para a direita das leis. Você já falou com alguém legalista? Você já ouviu alguém extremamente legalista? E aquela igreja, ela tinha um detalhe: ela era ortodoxa, ou seja,
ela seguia rigorosamente a sua doutrina. E ela se achava muito importante por conta disso, por ser uma igreja legalista e uma igreja ortodoxa. Em outras palavras, era uma igreja religiosa. E apesar de todo esse legalismo, de toda essa ortodoxia, de toda essa realidade, no verso 16 a Bíblia diz que ela causou náuseas em Jesus. Isso ocorre, meus queridos, porque a religiosidade vazia, sem Jesus, ela me afasta de Deus. Ela não me leva para o céu. Fazer parte de um hall de membros de uma igreja não me leva para o céu. Participar das atividades de uma igreja, de uma comunidade, eventualmente ou sempre, não me leva para o céu. O que me leva para o céu é o Senhor Jesus. É entender que pela ação do Espírito, dos pecadores eu sou o maior, como diz o apóstolo Paulo. Paulo, antes de Jesus, ele era religioso, ele era legalista, ortodoxo. E aí quando ele se encontra com o Senhor Jesus, aí ele declara: Senhor, dos pecadores eu sou o maior. Quando a gente se encontra com o Senhor Jesus, o nosso pecado, a nossa condição de pecadores, ela é evidenciada diante da santidade do nosso Deus. Eu preciso entender que eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Salmos capítulo de número 40, verso 17, a parte A, vai dizer exatamente isso aí. Davi diz isso: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tem coisa mais maravilhosa do que mesmo diante da nossa condição de pecadores que nós somos, nós temos um Deus, como nós cantamos agora há pouco, que nos ama e mais do que isso, se preocupa comigo e com você. Quando eu me aproximo do Senhor Jesus, eu digo isso com todas as minhas forças: eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Mais do que ser aprovado pelos homens, por nossa religiosidade, por nosso legalismo, por nossa ortodoxia, é preciso ser aprovado por Deus diante do nosso arrependimento, diante da nossa conversão e diante dos frutos que a nossa vida há de produzir para a honra e para a glória unicamente do Senhor. E nos versos 17 e 18, acompanha aí, vai ser projetado, Jesus ele dá um conselho. Ele dá um conselho para a igreja em Laodiceia, mas dá um conselho para mim e dá um conselho para você. Nos versos 17 e 18 ele diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E Jesus diz claramente: não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E aí Jesus nos dá um conselho, e ele diz assim: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico de verdade. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aquela cidade, ela se achava rica pela sua condição financeira. Ela tinha uma indústria têxtil fortíssima e uma medicina avançada. E Jesus usa aqueles três aspectos
para dizer: compre ouro de mim, refinado no fogo, compre roupas brancas e compre colírio, para que você possa enxergar. Entre o que a igreja de Laodiceia pensava ser e o que ela realmente era aos olhos de Deus, havia uma distância, uma diferença muito grande. Às vezes nós nos achamos ricos demais, saudáveis demais, principalmente dos olhos, bem vestidos demais, autossuficientes demais, orgulhosos demais, e afirmamos que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. Jesus, porém, mostra que a realidade é outra. E ao contrário, ele diz para quem pensa assim: você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. E o conselho do nosso Deus é, como já foi dito há pouco: compre de mim ouro puro, para que você entenda que o nosso tesouro precisa estar no céu. Nós precisamos ajuntar as nossas riquezas, principalmente no céu. Mateus capítulo 6, 20 e 21, não precisa você abrir. Lá, Jesus fala assim: acumulem para vocês riquezas nos céus. E no verso 21 do capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Se o nosso tesouro for o reino de Deus, nosso coração vai estar lá, mesmo vivendo aqui. Compre roupas brancas, sem pecado. Compre colírio para os olhos, para nós enxergarmos pela ação do Espírito Santo que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. E aí eu faço aquela pergunta novamente lá do começo: onde você e eu vamos estar daqui 200 anos? Pensa aí. Eu acredito que o mais novo que está aqui, que talvez seja o Pedro, filho do Leandro e da Juliana, talvez, não tenho certeza, não vai estar aqui daqui 200 anos, que é um bebê. E nós? Onde nós estaremos? A vida espiritual morna, ela é muito perigosa. O verso 16 que nós acabamos de ler, ele diz assim: porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é Jesus falando para uma igreja. As águas de Laodiceia eram mornas, não eram curativas iguais às da cidade de Hierápolis, e nem eram refrescantes que matavam a sede igual à água que estava em Colossos. A água fornecida pela igreja, e quando eu estou falando de igreja, eu não falo dessa estrutura que é o templo, eu falo de mim, falo de você que está aqui. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Como igreja, nós precisamos apresentar às pessoas a água que realmente mata a sede espiritual, a água que cura as feridas espirituais. A religiosidade vazia, ela só vai me levar para longe do Senhor. Billy Graham, ele diz que há uma grande diferença entre ter religião e ter relacionamento com o Senhor Jesus. Tem uma grande distância, tem uma grande diferença. A religião sem Cristo, ela é vazia completamente. Usando os nossos exemplos aqui dos pequenos grupos, dos grupos de conexão, como queira chamar, do CFM, das atividades que a igreja disponibiliza, Reset no sábado, PTX na terça-feira e tantas outras atividades, Kids. Eu tenho me envolvido, eu tenho levado
os meus filhos a se envolverem. Eu já escutei pais que reclamam de os filhos estarem aqui. Eu já escutei conversas de pais que reclamam porque os filhos vieram à igreja. Os pastores ouvem isso. Eu, como pai que sou, eu tenho incentivado o meu filho a se envolver com as coisas concernentes ao reino. Eu preciso incentivar. No PGM, por exemplo, nós somos alimentados pela palavra. E mais do que isso, nós somos usados como instrumentos do Senhor para levar outros ao conhecimento de Jesus. O PGM, o grupo de conexão, essencialmente é para a evangelização. É para que o outro, o teu vizinho, o teu colega, o teu parente, o teu amigo, também ouça falar do Senhor Jesus. Como está a minha vida espiritual? Ela está fria, ela está quente, ela está morna, só de aparências. Pastor Vinícius pregou domingo passado a respeito das escolhas. Quais escolhas eu tenho feito? Quais escolhas você tem feito hoje? Só vou conseguir me envolver com aquilo que realmente for prioridade na minha vida. Se o reino de Deus não for prioridade na minha vida, se o meu maior tesouro não for o Senhor Jesus, eu não vou me envolver. E aí a minha espiritualidade será morna, como a igreja em Laodiceia. E aí nós corremos o sério risco de ouvir Jesus dizer: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Águas mornas. É preciso ouvir a voz de Jesus. No verso 20 ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É preciso ouvir. E depois de ouvir, é preciso abrir. É necessário fazer a escolha. Nós temos escolhas a fazer, desde quando acordamos até quando vamos dormir. Milhares de escolhas ao longo do dia, como foi pregado domingo passado. Quando eu ouço a voz do Senhor e abro a porta do meu coração, não importa quem eu seja ou como eu estou, Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, se assenta comigo à mesa todos os dias. Tem coisa mais especial do que eu me assentar com o meu Deus todos os dias à mesa? E é uma promessa que Ele nos dá: quem ouvir e quem abrir. Muitos têm se contentado com as migalhas de uma vida religiosa, de uma vida de religiosidade, de uma vida espiritual morna. Como que está a sua vida espiritual? Às vezes nós perdemos o banquete espiritual que Jesus nos oferece. E Ele tem um banquete para todos nós. Mas pastor, eu não quero abrir a porta da minha casa, eu não quero abrir a porta do meu coração. A minha esposa abriu, mas eu não abro. O meu filho abriu, mas eu não abro, eu me recuso. A consequência está no verso de número 21. Olha lá: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. A consequência é que
se eu não me assento com o Senhor Jesus à mesa aqui, hoje, eu não vou me assentar com Ele lá na glória. Esta é a consequência. Só se assentará com Jesus em seu trono quem sentar-se com Ele à mesa nesta vida. Qual fé tem me levado ou me impedido de se assentar com Jesus à mesa todos os dias? A fé apenas intelectual que Tiago cita, no capítulo 2, verso de número 19, ela vai dizer que os demônios, eles creem e estremecem. E às vezes o homem, como eu creio. Se me perguntarem, você acredita que Jesus veio a este mundo, que Ele morreu na cruz, ressuscitou? Sim, eu creio. Mas eu não tremo diante dessa verdade. A fé meramente intelectual, ela é pior do que a fé dos demônios, porque eles creem e tremem, porque eles sabem o destino deles. Por isso eles tremem diante do Senhor, diante dessa verdade. Essa fé, ela me impede de se assentar com Jesus e me faz ter contentamento com uma vida de espiritualidade morna, de migalhas. É uma fé onde eu sei que Jesus existe, mas eu deixo Ele do lado de fora da minha vida. É uma fé onde eu sei que o Senhor Jesus existe, mas eu deixo Ele do lado de fora da minha família. É uma fé que não muda quem verdadeiramente reina sobre a minha vida. Eu estou aqui dentro, inserido em uma comunidade, em uma igreja, mas vivendo como se fosse do mundo. Fé que não produz nada, a fé meramente intelectual. Não produz frutos que mostram o arrependimento. Por outro lado, a fé salvadora, ela abre a porta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, para Jesus. E Paulo cita a fé salvadora em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a fé salvadora, a fé que abre a porta para o Senhor Jesus. A base da salvação é a graça de Deus. A fé é o instrumento, é a chave pelo qual eu tomo posse da vida eterna. Como que está a tua vida espiritual? A fé salvadora, ela não é apenas eu concordar intelectualmente com algo. Eu já estou terminando, caminhando para a conclusão. A fé salvadora, ela é plantada no nosso coração pelo Espírito Santo. Para se assentar com Jesus, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo, apesar da minha carne, que é uma batalha constante, todos os dias. Vida que produz obras, boas obras, vida que oferece água que cura e que sacia a sede espiritual. Vida que, assim como a vida de Jesus, é exemplo. Vida que, assim como a do Senhor Jesus, ama, inspira. As pessoas, quando nos olham, elas sentem inspiração para caminhar como nós caminhamos. Pensa aí. Você, líder de pequeno grupo que está aqui, a gente vai reunir depois. Os seus membros do pequeno grupo, do grupo de conexão, eles se sentem inspirados em seguir você ou não?
vida que abençoa, vida que perdoa, vida que socorre, vida que é uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Onde eu e você estaremos daqui 200 anos? No céu ou no inferno? Existem esses dois lugares. Não tem meio do caminho. Ou é um, ou é outro. Que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir a voz do Senhor, abrir a porta da nossa vida para Ele, abrir a porta das nossas casas para o Senhor, como família, em unidade, o pai, a mãe, os filhos, todos juntos, que possamos, como pais, ouvir a voz de Jesus, que possamos nos assentar com o Senhor aqui à mesa, para nos assentarmos com Ele em seu trono por toda a eternidade. Que a nossa vida espiritual não seja morna, nunca morna, que não cause ânsia no Senhor Jesus, que a nossa vida espiritual mostre Jesus às pessoas, que da nossa vida jorre uma fonte de água viva para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Onde eu e você estaremos daqui 200 anos. Vamos ficar de pé, vamos continuar adorando ao Senhor em nome de Jesus.